A paz do Senhor para os irmãos. Estou aqui para mais uma lição que tem o nome A Ressurreição de Jesus Cristo. Espero que o Senhor Jesus me use para poder falar com cada um de vocês tudo aquilo que Ele deseja falar através de mim. O texto bíblico em base fica em Lucas 24, do 36 ao 43, que diz: E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E eles lhe disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. A meditação dessa lição é: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Então vamos para mais uma lição dessa semana e espero que o Espírito Santo venha falar mais uma vez com cada um de vocês e que vocês venham aprender como eu tenho aprendido todos os dias quando eu leio essa lição. A introdução é: eu só acredito vendo ou eu tenho de ver para crer? São duas expressões comuns utilizadas por alguém que duvida de tudo e que por isso geralmente diz ser como São Tomé. Apesar de as pessoas que assim falam raramente saberem, Tomé, um dos apóstolos do Senhor, não foi elogiado por não acreditar em seus amigos, mas justamente o contrário. O apóstolo João diz que, tendo Jesus aparecido aos seus discípulos, o receoso apóstolo não estava presente. Ao relatarem que o Senhor havia estado com eles, Tomé então lhe dissera: Se eu não vir o sinal do escravo em suas mãos, e não puser o dedo no lugar do escravo, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. João 20, 25. Uma semana depois, eles estavam no mesmo lugar, e nessa oportunidade, Tomé estava com um grupo. O Senhor Jesus dirige-se a ele e desafia-o: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. João 20, 27. Se alguém afirma que precisa ver para crer, então a fé está dispensada, pois o que se vê não necessita de fé, e sim de bom senso. Muito embora é preciso reconhecer, mesmo vendo algum não creem. Mateus 28, 17 e João 12, 37. Pois a indisposição para aceitar nada tem com a factualidade ou não de alguma coisa. Temas dos mais importantes da fé é a ressurreição, e este é o assunto de nosso estudo. Então, saiba, para poder ter fé, é preciso crer sem ver. Porque se você acha que a sua fé é agida através do que você vê, está muito enganado. A nossa fé é através daquilo que nós não vemos. Ressurreição, modelo
Jesus, modelo da ressurreição. É o nosso tópico 1 de hoje. O 1.1 vai falar o milagre da ressurreição. Desespedaçado e sem motivação alguma para levar adiante a missão de proclamar a chegada do reino de Deus, 3 dias após a morte de Jesus, os discípulos voltaram às suas atividades anteriores. João 21:3. Como quaisquer pessoas normais, a esperança deles estava na vida. Vivo, Jesus o encorajava a enfrentar as dificuldades, estimulando-os a perseverar. Morto, não havia mais por que continuar, acreditando que a realidade poderia mudar. O fato é que, mesmo não crendo, os próprios príncipes dos sacerdotes, os fariseus, reunidos com Pilato, informaram-lhe chamando Jesus de enganador, que em vida o mestre dissera que depois de 3 dias ressuscitaria. Por isso solicitaram ao governador romano que aos fornecesse um efetivo da guarda romana para que os discípulos não roubassem o corpo de Jesus e assim disseminasse a mentira de que ele ressuscitou. Mateus 27:64. Pilatos atendera ao pedido a eles, então julgaram que tudo estava seguro. Então nós vamos ver aqui que após a morte de Jesus, os discípulos se dispersam, os discípulos vão ter a sua vida normalmente como eles tinham antes de Jesus entrar na sua vida. Por que isso? Porque eles estavam acreditando somente na palavra de quando Jesus ainda não tinha sido crucificado. Eles acreditavam na palavra atual que Jesus pregava, mas esqueceram de acreditar na palavra que Jesus pregava no futuro, por futuro. Qual era a palavra do futuro? Que eu vou morrer, mas em 3 dias ressuscitarei e voltarei. Mas eu não culpo os discípulos disso, porque eles estavam muito empolgados com a vida que eles estavam vivendo com Jesus, vendo os milagres, vendo o ensinamento, e daqui a pouco Jesus morre, deixa ele. Então aquilo tudo, muitas das vezes, acontece conosco. A gente acaba esquecendo, a gente fica como se fosse um soco no queixo, na luta do boxe. Eu sempre ouvia falar que quando um lutador tomava um soco no queixo, ele desmaiava, porque era uma pancada tão forte que muitos chamavam ele de queixo de vidro. Então é isso que os discípulos tomaram, os discípulos e aqueles que acreditavam em Jesus tomaram naquele momento. Quando Jesus morre, é crucificado, eles tomam um soco no queixo e ficam tontos, desmaiam, sem saber o que fazer. Só que nós sabemos que Jesus deixou uma promessa, que em 3 dias ele ressuscitaria. Olha só o temor do sumo sacerdote e os seus seguidores. Mesmo não acreditando nessa palavra, eles pedem uma guarda romana para tomar conta do túmulo. Porque se os discípulos voltassem, fosse ali roubar o corpo, eles começariam a falar que Jesus ressuscitou. Só que ele coloca aquela guarda ali. Mas nós sabemos que aquela guarda ali não tem poder sobre os planos de Deus. E Jesus ressuscita, sai dali e nada eles podem fazer. Contado nos 4 evangelhos, o relato da ressurreição contém detalhes que não deixam dúvida acerca de sua historicidade. Um dos exemplos é o próprio fato de haver incredulidade nos dias imediatamente posteriores ao milagre, por parte dos próprios seguidores do Senhor. Entretanto, apenas como forma de exemplificar a veracidade da ressurreição, podemos tomar a preocupação dos príncipes dos sacerdotes e dos anciões de Israel em subornar os guarda para mentir acerca do ocorrido. Mateus 28, 11 e 15. Ora, se eles estavam dormindo, como podem afirmar com certeza que os discípulos roubaram o corpo do Senhor? E se eles viram os discípulos roubando, por que não impediram? Olha que interessante. Os príncipes dos sacerdotes
subornar os guardas que estavam na porta, que não conseguiram impedir. Mas não foi a ação dos discípulos que eles não conseguiram impedir, mas sim a ação do próprio Jesus. Porque Jesus ressuscitou e saiu daquele túmulo, abriu aquele túmulo que estava selado e saiu perante eles, e eles não puderam fazer nada, porque eles não têm poder, o homem não tem poder sobre a vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus mesmo já tinha dito ao próprio Pilatos: tu não tem poder contra a minha vida, eu vou ser crucificado, porque eu te dei poder. Jesus está falando ali, ó, eu te dei poder, Pilatos, para que você me crucifique. Porque sem o meu poder, sem a minha autorização, você não faria isso. Então é só a gente olhar. Então qual é a mentira ali? Se os discípulos foram lá roubar, por que a guarda romana não impediram? Se os guardas ali dormiram e os discípulos roubaram o corpo, e aí? Onde está a mentira? É só a gente ver ali. Não tem como. Aquele túmulo tinha sido selado. Estava lá uma pedra grande, ruim de tirar, pesada, faria um barulho. Então o que aconteceria se um grupo, mesmo os guardas estivessem dormindo, e um grupo de discípulos fosse lá, eles iriam ter que acordar com barulho. E se os discípulos vão lá até eles, com eles acordados, como é que eles sairiam dali? A guarda romana não deixaria eles chegarem perto. Então, e aí? Eu sei que Jesus ressuscitou. E você, o que me diz? 1.2 vai falar a incredulidade a respeito da ressurreição. Na lógica racionalista de sempre, não apenas de hoje, a ressurreição é algo impossível de acontecer. Mesmo desenvolvendo o seu ministério durante aproximadamente 3 anos e meio, período em que ensinava aos seus discípulos que seria tirado fisicamente do meio deles, quando tal momento chegara, as reações que eles tiveram evidenciaram que os seguidores do Senhor não estavam preparados para enfrentar tal situação. Além disso, eles demonstraram total desconhecimento bíblico acerca do que foram profetizados sobre o Messias, pois tudo o que ia acontecer estava predito na palavra de Deus. Como já amplamente frisado, os discípulos alimentavam expectativas irreais a respeito do Cristo e por isso sentiram-se decepcionados. A dificuldade em aceitar o fato de que o Senhor ressuscitara não é uma descrença atual, mas algo que se manifestou nas primeiras horas que se seguiram à aparição. Lucas 24, 13, 35. O que acontece aqui? É como já foi falado antes. O povo judeu, eles estavam esperando um rei, um Messias que viria como o próprio rei Davi, como um rei montado num cavalo e com um grande exército para dominar o Império Romano, para derrotar o Império Romano e assim dominar o mundo. Só que Jesus não veio para dominar o mundo. Jesus não veio para derrotar o Império Romano. Jesus veio para derrotar o Império de Satanás. E aí com isso, quando Jesus morre, os seus seguidores se decepcionam, porque acham assim, se ele é Deus, como que ele morre? Se ele é o Filho de Deus, por que ele morreu? Só que eles esqueceram da palavra que Jesus falou. No terceiro dia eu ressuscitarei e voltarei. Até hoje ainda existem pessoas incrédulas na questão da ressurreição. Mesmo acontecendo no nosso meio de pessoas que os médicos já tinham dito e assinado, está morto. Não tem mais, vamos só enterrar. E essas pessoas ressuscitarem. Só que a gente sabe que pessoas querem inventar desculpa. Não porque essa pessoa estava assim, é porque essa pessoa, o médico deu o laudo errado, por causa disso, por causa daquilo. Mas pessoas que ressuscitaram e tiveram um encontro ali com Deus, falando o que eles passaram. E pessoas não estão acreditando nisso. Infelizmente, pessoas até no dia de hoje não acreditam nisso. Não acreditam na ressurreição do nosso Senhor Jesus.
Então, passe a acreditar, porque tudo que nós temos, e tudo que nós temos direito hoje, e tudo que nós passamos e recebemos, é graças a Ele. É graças a essa ressurreição que teve na vida dele. E a gente fica pedindo tantos sinais, e os sinais aparecem e a gente ainda não acredita. 1.3. A realidade da ressurreição. Não foi um corpo espiritual ou holográfico que Jesus se apresentou aos seus discípulos. Na verdade, ao aparecer a eles pela primeira vez, conforme relata Lucas, os discípulos ficaram espantados e atemorizados, pois pensavam que via algum espírito. Lucas 24:37. O mestre então lhe respondera: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu tenho. Lucas 24:39. Em seguida ele mostrou-lhe as mãos e os pés, que, como sabemos, foram furados e transpassados quando de sua crucificação, para que não restasse dúvida alguma por essa parte de seus seguidores, acerca de materialidade de corpo do mestre. Jesus então solicita: tendes aqui alguma coisa que comer? Lucas 24:41. Imediatamente diz Lucas: eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Lucas 24, do 41 ao 43. E outra ocasião, o Senhor guardara os seus seguidores na beira da praia, e lá eles o encontraram assando um peixe. João 21, 9 e 15. Então, para que não reste dúvida sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus, ele a mostrou, além de a mostrar que ele estava ali em carne, e que quem quisesse, a carne e osso, e que quem quisesse tocá-lo poderia, ele ainda pede algo para comer. Você pode tocar em algum espírito? O espírito pode comer? O espírito não come. O espírito não sente fome. O espírito a gente não pode tocar. Mas o Senhor Jesus, ali eles podiam tocar. O Senhor Jesus, além de comer com eles naquela ocasião, em outra ocasião, o Senhor Jesus ainda preparou um peixe para eles, na beira da praia. Olha só a satisfação de quem acredita no Senhor Jesus. De além de a gente poder oferecer algo para ele comer, ele também prepara um banquete na beira da praia. Fico com essa lição hoje. Amanhã eu estarei aqui de volta. E que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um que tenha assistido essas aulas. Até amanhã e que o Senhor Jesus vos abençoe.